Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 21 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é derivada pela definição. Bora começar com o que é derivadas. Bom, eu sei que muita gente nunca viu derivada na vida, mas fica aqui comigo, porque do jeito que eu vou explicar aqui, todo mundo vai conseguir entender. É o seguinte, primeiro vocês têm que saber identificar o que é uma derivada. Você sempre tem derivada de uma função. Então, por exemplo, nós temos a função y igual a x ao quadrado, ou então f de x igual a x ao quadrado, né? Isso é uma função de x. Vocês podem perceber que cálculo é como se fosse a continuação da matéria de funções do ensino médio. Sempre que a gente trabalha com derivados, limites, integrais, a gente trabalha com funções, tá? Então, o enunciado ele vai te dar uma função qualquer de x. Toda função de x, né? A gente escreve ou f de x, ou também a gente pode colocar y, né? Y é sempre igual a f de x. A gente conhece vários alunos que não passaram em cálculo de primeira porque não soube substituir o f de x por y. Porque você sempre tem duas variáveis, né? O x e o y. Mas, quando aparece assim, ó, f de x igual a y, você não sabe onde está o y, porque parece que só tem x, olha. Tem f, tem x, aí, nossa, onde está o y? Já era, você tem que saber isso, tá? Isso é importante. O f de x é sempre igual a y. Enfim, olha só, como que o enunciado iria pedir para você derivar a função y, que nesse caso é x ao quadrado? Tem várias formas, tá? Eu posso escrever por extenso, derive f de x, ou então derive y. Ele pode escrever lá o enunciado. Uma outra forma seria f' de x ou y' de x. Então, se colocar um linha do lado da função, isso quer dizer derivada da função. Tá? É importante você saber identificar quando o enunciado pede derivada ou não. Se pedir por instância é o mais fácil, né? Mas tem outras notações. Também é comum aparecer, isso aqui muita gente trava, d dx da função f de x, que é a mesma coisa de escrever d dx da função y, porque lembra? F de x é sempre igual a y. E mais uma notação, já veio aparecer assim também, ó. Aparece d dx, só que a função fica no numerador. df de x sobre dx ou dy dx. Gente, tudo isso aqui indica a mesma coisa. Tudo isso aqui indica derivada da função f de x ou derivada da função y. Vocês sabiam disso? Nossa, eu estou cansado de ver os alunos preocupados com isso aqui. Às vezes você vai mal na prova, não consegue fazer o exercício só porque está com dificuldade na notação de derivadas. Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber as notações, tá? Todas as notações. Essa aqui é a mais simples. Então, pessoal, normalmente os alunos focam só nessa e esquecem do d dx. Cuidado com isso, tá? O que não é derivadas? Bom, vou colocar algum exemplo aleatório aqui de cálculo só para vocês entenderem o que vai vir por aí, tá? Porque cálculo é uma matéria bem extensa. Vocês já ouviram falar de equações diferenciais? Equação diferencial. Isso aqui não é derivadas. Diferencial. Isso não é derivadas, mas envolve derivadas. Normalmente, as matérias de cálculo elas são acumulativas. Vou explicar para vocês o que é equação diferencial, tá? Calma, não se preocupe se você não souber o que é derivada, se você não souber o que é equação diferencial. Meu Deus, nunca estudei cálculo na vida. Fica comigo que você vai entender. Tá? Eu vou passar aqui de uma forma que até um aluno que nunca viu essa matéria vai conseguir acompanhar. Tá? Não assusta com esses nomes, não.
Daqui a pouco você acostuma com eles. Equação diferencial. Eu gosto de fazer uma analogia. O que a gente está acostumado é com aquela equação padrão, né? X mais 10 é igual a 12. Qual é o valor de x? 2. Essa é fácil, né? Isso é uma equação algébrica. Tranquilo. Agora, uma equação diferencial é uma equação que envolve derivadas. Então, por exemplo, a gente pega a derivada da função y mais a função y, e isso aqui tem que dar, por exemplo, x ao quadrado. Aí, a solução dessa equação é uma função. Por exemplo, y é igual a 10x. Se você derivar essa função, ou seja, se você encontrar o y' e depois substituir na equação diferencial, você substitui o y' aqui, substitui o y aqui. Se essa soma for igual a x ao quadrado, isso significa que a função 10x, né, nesse exemplo, é a solução da equação. Se você substituir e não der x ao quadrado, não é a solução. É simples assim. Então, quando a gente trabalha com equações diferenciais, a solução de uma equação diferencial não é um número, como vocês estão acostumados. A solução de uma equação diferencial vai ser uma função. Você tem que imaginar uma função em que a derivada dessa função mais a própria função tem que dar x ao quadrado. Sacou? É claro que você tem que saber um monte de matéria para resolver isso. Mas eu quero que vocês entendam o que é equações diferenciais. O conceito dela, só isso. Tá? Isso é diferente de derivar, entendeu? Se trata de uma equação diferencial. Tem derivadas, mas é um conceito diferente. Então, da mesma forma que x mais 10 igual a 12, a solução é x igual a 2, numa equação diferencial, a solução vai ser uma função de x. Ok? Aí tem várias técnicas para você identificar qual é essa função. Não é o foco da aula de hoje. O foco da aula de hoje é derivadas pela definição. Para você passar em cálculo de primeira, essa matéria aqui, de equações diferenciais, é importante demais. Tá? Isso cai tanto no cálculo 1, 2 e em algumas faculdades, o cálculo 3 ou o cálculo 4 é extremamente focado em equações diferenciais. Dependendo da matéria que você for estudar, tipo, se você estiver fazendo matemática, engenharia elétrica, que é mais avançado, né, no cálculo, você vai ficar um semestre inteiro só nessa matéria aqui. Tá? Ela é importante, ela tem muita aplicação. Beleza. Quais são os tipos? Galera, tem vários tipos de derivada. Tem derivada trigonométrica, derivada de função inversa, função composta, derivação implícita, derivação logarítmica, tem vários. Só que eu vou falar sobre uma classificação específica aqui, que é a derivada quando você tem uma função de uma variável só, por exemplo, y igual a x ao quadrado mais x mais 3. Isso é uma derivada, é derivada de uma função que tem duas variáveis. Mas, aqui na faculdade, a gente também trabalha com funções de várias variáveis. Por exemplo, xy mais x ao quadrado mais xy ao quadrado. Olha só, é uma função que tem x e y. E também é possível derivar funções com várias variáveis. Nesse caso aqui, só tem duas funções. Só tem duas variáveis, né? Mas pode ter três variáveis também. Deixa eu colocar um exemplo. Olha só. Você tem w, que é igual a x mais xy mais xyz mais z. Olha só, é uma função que eu chamei de w. E essa função tem três variáveis. X, y e z. Então, galera, eu sei que vocês não estão acostumados com funções de várias variáveis, porque a maioria de vocês que estão me vendo aí está no cálculo 1 ainda, ou então nem começou o cálculo ainda. Mas calma, porque se você, mesmo sem saber o que é, dá para você identificar. Você já tem que ir acostumando com esses nomes, tá? Existem funções de várias variáveis. E quando a gente trabalha com derivada, integral, limite, equações diferenciais, a gente sempre trabalha com funções. Então, logicamente, também existe derivada integral de funções com várias variáveis. Só que isso é mais avançado.
Normalmente a gente estuda isso lá no cálculo 3, algumas faculdades estudam isso no cálculo 2. Isso varia muito, porque, sério, cada faculdade passa o cálculo de uma forma diferente. Aqui na minha cidade, por exemplo, em BH, o cálculo, se você pegar o cálculo 1 aqui, é completamente diferente. Se você pegar o cálculo 1 de uma outra faculdade, de um outro estado, por exemplo. O nome da matéria é o mesmo, mas é completamente diferente. Tá? Então é o seguinte, quero deixar bem claro aqui. Quando a gente trabalha com derivada de uma variável apenas, a notação essa função eu chamo ela de y, né? Então a gente vai usar a notação d, aí você escreve a função que é y dx. É o que eu acabei de explicar, padrão. Agora, quando a função tem várias variáveis, aí começa a ficar divertido. Porque aqui, olha, tem um dx embaixo, porque a função, a função y, ela tem uma variável só, que é x. Só que quando a função tem mais de uma variável, você pode derivar em relação a qualquer uma dessas variáveis. Entendeu? Não é só a x. Você tem várias variáveis. Olha só. Quando você tem várias variáveis, você não pode usar esse d dx. Em vez de usar d dx, a gente usa um d torto. É tipo assim, ó. Isso é uma letra grega chamada del rho. Tá bom? É um pouquinho diferente. Sempre que você tem funções de várias variáveis, tem esse detalhe que muito aluno erra. E às vezes você erra a notação e o professor tira ponto. Você não passa em cálculo de primeira por causa de um detalhe. Quando a derivada tem uma variável só, usa d. Se tiver várias variáveis, usa esse d meio torto, tá bom? Aí é a mesma ideia, você vai colocar a função aqui. Por exemplo, a gente tem a função z. A gente pode derivar a função z em relação a x. Só que a gente pode também derivar a função z em relação a y. Ela não tem várias variáveis? Nesse caso, são duas variáveis. Então, tem duas derivadas diferentes que você pode calcular, em relação a x ou em relação a y. Agora, se você pegar o exemplo do w, é a mesma ideia. Você vai derivar a função w, só que dessa vez, você tem três opções. Você pode derivar em relação a x, em relação a y e em relação a z. Porque ela tem três variáveis. Ok? E assim por diante. Tem derivada de 4 variáveis, de 10 variáveis. Isso aqui não tem fim, não. Tá bom? Então, olha só. Passei aqui um dos tipos de classificação de derivadas que existem. Derivada de uma variável e derivada de duas. Tá? Não mostrei como é que faz, porque eu quero deixar claro, eu quero que vocês saibam interpretar isso. Quando aparecer lá na faculdade esse D torto, vocês vão saber o que é, pelo menos. Isso aqui é derivada de várias variáveis, também é chamado de derivada parcial, tá? Anota esse nome aí, porque ele vai ser comum. Derivada parcial é quando você deriva uma função de várias variáveis. E para você passar em cálculo de primeira, vocês vão lembrar de mim, ó, derivada parcial. Vocês vão ver isso aqui toda hora. Ainda mais quem faz engenharia. Porque você passa no cálculo 1, no 2, só que você vai ver derivada parcial em física, em mecânica geral, em fenômenos de transporte, em engenharia dos materiais. Tem várias matérias mais aplicadas na engenharia que precisa de cálculo como pré-requisito, né? Enfim, bora para o próximo tópico aqui. Hoje eu vou focar numa lista que o Francisco mandou para mim. O Francisco faz matemática lá na Paraíba, no Instituto Federal da Paraíba, o IFPB. E ele mandou uma listinha para mim. Vou selecionar esses dois exercícios aqui, para a gente resolver hoje. E presta atenção, aqui tem um detalhe importante. Ó. Encontre a derivada da função usando a definição. Galera, quando pede para usar pela definição, você não pode usar as propriedades. Então, muito aluno não consegue passar em cálculo de primeira porque chega aqui e usa as propriedades. O professor dá zero. Usar as propriedades é mais fácil. Tá? Calma. Você não sabe as propriedades derivadas. Só que eu estou te falando. Se não falar nada, se o enunciado fala assim, deriva a função. Você vai usar as propriedades, porque é direto, é mais rápido. Você nem faz conta. Tá bom? Agora, se pedir para derivar usando a definição, é tipo assim,
Uma analogia aqui para falar para vocês. Provavelmente todo mundo sabe aquele delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Todo mundo usa isso. Só que imagina que cai numa prova para você demonstrar como que o Bhaskara lá chegou no delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Entendeu? Pô, não é tão simples assim, né? É uma questão de demonstração de fórmula. Então, é muito comum no cálculo aparecer isso aqui, ó. Derivar pela definição. E todo aluno morre de medo, porque esse tipo de questão é completamente diferente do que você está acostumado lá no colégio. Não é só substituir na fórmula. Você tem que demonstrar como que faz. É um estilo de exercício completamente diferente. E é uma das questões que mais travam os alunos. Conheço vários alunos que não passaram em cálculo de primeira porque apareceu lá, derive pela definição, aí usou propriedade, ou então tem extrema dificuldade em resolver esse tipo de exercício. Mas fica comigo, porque eu vou resolver essas duas questões. Ó. Eu vou derivar a função f de x, vou derivar a função f de t pela definição, e todo mundo vai conseguir entender, porque eu vou usar um método tranquilo, sem pressa, com várias coisas. Se precisar, eu coloco 300 cores aqui, tá bom? O meu objetivo aqui não é correr, eu vou fazer todo mundo entender. Tá? Mesmo que você nunca tenha visto derivado na sua vida, você vai entender esse exercício, tá bom? Então fica comigo, bora continuar aqui. Galera, uma das maiores dificuldades dos alunos é essa aqui, ó. Meu Deus, a matéria de cálculo é grande demais. Isso já aconteceu com você? Nossa, cada hora que você vai na aula, pô, você vai na aula 1, aí começa com limites. Aí a aula começa tranquila, né? Primeiro dia de aula, o professor se apresenta, chega na segunda aula e já passa umas 10 informações com limites. Segunda semana já começa derivadas, aí a matéria... Cálculo realmente é uma matéria muito grande. Se você pegar o plano de aula, né? Ele é muita coisa para passar num período de tempo curto, né? Realmente é uma matéria grande, tá? Eu entendo e eu já passei por isso. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz cálculo 1, gente, a professora, eu não sei como que ela conseguiu, mas ela passou limite, derivada, integral e ainda colocou o pré-cálculo, tudo no mesmo semestre. E assim, foi completaço, não foi uma coisinha de cada. Ela aprofundou em 4 matérias enormes num semestre só. Então, às vezes, numa aula, ela passava várias matérias diferentes. Então, realmente é uma matéria grande. Mas esse é o segredo. Esse é o segredo que vai fazer você passar em cálculo de primeira. Galera, pensa comigo. Vocês querem dar aula de cálculo? Vocês gostam de matemática, assim? Tipo, vocês querem dominar o cálculo para ficar trabalhando com isso o resto da vida? Provavelmente não. Você está aqui porque você quer passar em cálculo de primeira. Não é dominar a matéria. Você quer passar em cálculo e provavelmente nunca mais ver essa matéria na vida. É ou não é? Eu sei que muita gente já até reprovou em cálculo e só quer ficar livre disso. Então, pensa comigo. Você não tem que saber tudo. Sabe por que não tem que saber tudo? Porque a prova de cálculo é impossível cair tudo de cálculo numa prova de 1h30, de 2 horas. Não tem como, galera. Entendeu? Então, assim, se você for pegar o cálculo inteiro, você pega o livro de cálculo lá do Stuart, aí você começa a estudar. Se você estudar lá no capítulo 1, fizer todos os exemplos que está lá, não vai dar certo. Porque chega na hora da prova e vai cair tipo 5% que você estudou. Você estudou aqui tudo e ainda vai mal na prova. É o que acontece com a maioria dos alunos. Estuda as listas do professor, estuda o livro e mesmo assim vai mal na prova. Por quê? Não é estudar tudo. Você tem que ficar esperto, tá? Você tem que ficar esperto. Você tem que saber como estudar e o que estudar. Identificar como que o seu professor gosta de cobrar na prova. Sacou? Tem várias técnicas de estudo que fazem otimizar. E afinal você tem outras matérias, né? Normalmente você não faz só cálculo. Você faz, pô, quem faz economia, tem matéria de estatística, mercados, né? Tem várias matérias aí, além do cálculo. Quem faz engenharia tem química,
mecânica geral, computação. Então, normalmente o aluno da faculdade, né, faz ali 5 matérias diferentes. Se você for estudar tudo do cálculo, além de ir mal na prova, você não vai dar tempo de estudar as outras matérias. Fora quem trabalha e estuda ao mesmo tempo, né? Então, assim, tem que saber otimizar os estudos, tá? Você tem que ficar esperto, tem que ficar esperta. Mas vem comigo, porque eu vou passar um método bacana aqui e tem várias formas de facilitar a sua vida, tá? Bora. Seguinte. Eu não vou assumir que você sabe o básico, porque isso aqui não é uma aula de faculdade, galera. Não é, tá? E como eu fui aluno de cálculo, eu sei como é que vocês gostam de estudar, eu sei como é que é a situação de vocês. Isso não é uma aula de faculdade, é completamente diferente. Eu vou passar várias diquinhas aqui que vocês não vão ver em livros, vocês não vão ver na faculdade. São dicas que eu descobri na prática, depois de fazer centenas de exercícios, tá? Então, olha só. Eu não vou assumir que você já sabe o básico. Eu vou explicar um pré-requisito que você precisa saber para acompanhar a aula de hoje. Presta atenção. Toda derivada é um limite. Só que ela é um limite específico. Ela é esse limite louco aqui, ó. Esse limite esquisito aqui. Não vou aprofundar na demonstração dessa fórmula, porque que é assim, que não é o foco da aula de hoje, tá? Mas é uma fórmula, tipo aquela fórmula de Bhaskara. Toda derivada, ela é dada por esse limite. Já vai acostumando com essa fórmula, porque ela vai aparecer muito aí seu dia a dia do primeiro, segundo, terceiro, talvez o quarto período também da faculdade. Isso aqui vai aparecer toda hora. Aí, galera, para a gente resolver uma derivada, temos que resolver um limite. Se o enunciado falar assim, ó, derive a função, você não usa o limite. Você usa as propriedades, que é muito mais fácil. Se o enunciado falar derive pela definição, aí você vai ter que escrever esse limite para depois resolver o exercício. Usando as propriedades, você faz de cabeça. Usando a definição de limites, dá trabalho. Só que não é tão difícil assim não, tá? Presta atenção. Vamos destrinchar, né? Vamos desenvolver melhor esse limite aqui. Porque é isso que vai fazer você passar em cálculo de primeira. Eu gosto de dividir esse limite em 3 partes. Eu sempre gosto de dividir as coisas. Porque isso é mais didático. Olha só. Aí a gente vai separar em 3 partes. Primeiro, você calcula f de x mais h, que é essa parte aqui. Depois, você calcula a subtração, que é essa parte aqui. E depois, no final, você vai calcular o limite todo. Tudo bem? A gente pode dividir mais ainda. Em vez de calcular o limite aqui, a gente pode calcular o limite, vamos dividir em 4 passos. Vai ficar até mais fácil assim, ó. Olha como as coisas ficam mais simples quando você subdivide, né? Aí agora eu vou pegar tudo que está dentro do limite e vamos chamar isso aqui de passo 3. Passo 3. Aí depois a gente pega o passo 3, joga dentro do limite e vira o passo 4. Entendeu? Porque se você ficar jogando tudo isso dentro do limite, fica um exercício gigante e ninguém entende nada. Vamos separar sempre nesses 4 passos que o exercício vai ficar simples, tá bom? Esse é o pré-requisito. A gente vai seguir esses passos aqui. Primeiro eu acho o f de x mais h, depois eu faço a subtração, depois eu divido por h, para depois jogar no limite. Simples assim. Tá? Eu vou fazer 2 exemplos aqui e vocês vão ver que, mesmo derivando para definição, é de boa, é tranquilo. E olha só, para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é extremamente importante. Tá? Já vi vários alunos que foram mal na prova porque sempre que aparece lá, derive pela definição, muito aluno entra em desespero e não consegue nem começar o exercício. Só que agora o que você vai fazer? Anota aí. É um passo a passo. Você vai pegar essa fórmula e vai dividir em 4 passos e vai desenvolver isso com calma. A questão número 1, nós temos uma função x sobre 2 menos 1/3. Aí, qual que é a fórmula, gente? Qual que é a fórmula derivada pela definição?
Eu vou copiar ela aqui, para a gente ganhar tempo. Esse aplicativo é bom demais, porque olha só, eu venho aqui, duplico e arrasto para cá. É muito legal fazer isso, né? Vocês que estão aí com o caderno na mão, vai ter que copiar tudo de novo. Qual que é o primeiro passo, galera? F de x mais h. Esse é o primeiro passo. Como calcula f de x mais h? É simples. Aonde tem x, acompanha a cor. A função é x sobre 2 menos 1 terço. Aonde tem x, você vai escrever x mais h. Só isso. Entendeu? Só isso. Aí a gente pode tirar o MC aqui, né? Vai ficar mais simples, ó. MC de 2 e 3 dá 6. Aí 6 dividido por 2, 3. Então fica 3 vezes o de cima. 3, x mais h, menos 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Isso então pode ser escrito como 3x mais 3h menos 2 dividido por 6. Então, f de x mais h pode ser escrito assim, com duas frações, ou assim. Esse é o primeiro passo. Agora a gente vai para o segundo. Então, essa estratégia, né, de dividir as coisas, isso acelera a sua jornada, vai fazer você passar em cálculo de primeira. Porque imagina ficar fazendo isso aqui tudo dentro do limite e tal. Sempre tenta dividir o raciocínio, tá? Por mais que o exercício seja difícil, quanto mais você dividir, ele fica mais de boa, fica mais tranquilo. Olha só, qual é o passo 2? O passo 2 é só você subtrair do f de x. Não precisa decorar. Tá aqui, ó, é o numerador. Tá bom? Então a gente vai pegar o que a gente achou no passo 1 e vai subtrair de f de x. Então o f de x mais h é tudo isso aqui. A gente acabou de calcular. O f de x é o que foi dado no exercício. X sobre 2 menos 1 terço. Certo? Esse é o f de x. Esse aqui é o f de x mais h. Aí, deixa eu pensar um pouco aqui. Eu acho melhor a gente trabalhar com essa função. Vai ser melhor. Vai dar o mesmo resultado, tá? Mas trabalhando com essa função aqui, a gente vai chegar na resposta mais rápido. Então, em vez de trabalhar com essa fração, eu vou preferir trabalhar com essa. Mas você pode trabalhar com as duas, o resultado é o mesmo. Vamos lá, a gente tem que desenvolver essa subtração agora. X mais h sobre 2 pode ser escrito como x sobre 2 mais h sobre 2. Certo? Então tem soma numa fração, você pode separar a fração. Aí, vamos continuar. Fica menos 1 terço. Esse menos aqui vai inverter o sinal de todo mundo. Então fica menos x sobre 2 mais 1 terço. Pronto. Aí, olha que incrível, galera. X sobre 2 com x sobre 2 corta. Menos 1 terço mais 1 terço corta. O que vai sobrar aqui? H sobre 2. Então, a subtração f de x mais h menos f de x está dando h sobre 2. Parece que é difícil, mas no final corta tudo. Isso é um padrão desse tipo de exercício, tá? É muito comum isso. Sai cortando todo mundo e sempre sobra alguma coisa que tem h. Aí qual que é o passo 3, galera? Olha só. A fórmula, a gente acabou de calcular o numerador. Agora a gente vai dividir por h. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você conhecer essa fórmula aqui e saber manipular ela. Porque isso aqui é muito comum nas provas. Então o passo 3 é dividir por h. A gente vai pegar exatamente o que a gente achou no passo 2 e dividir por h. Então o resultado fica mais limpo. Olha só, a gente tem o passo 2, que é h sobre 2,
E a gente vai dividir isso por H. Entendeu? Porque todo esse passo aqui em cima, toda essa subtração, a gente já calculou. Acompanha a cor. Tudo esse numerador aqui, ó, é H sobre 2. A gente só tem que resolver. Então, H sobre 2 dividido por H. Vocês sabem, né? Esse símbolo aqui é de divisão. E quando você divide por um número, é a mesma coisa de multiplicar pelo inverso. Então você poderia escrever assim também, ó, H sobre 2, que multiplica 1 sobre H. Toda divisão pode ser transformada numa multiplicação. Então estou indo bem passo a passo, né? Ó, H corta com H, isso aqui vai dar quanto? Corta, vai sobrar meio. Esse é o passo 3. Qual que é o passo 4? O passo 4 é o final, né? É resolver o limite completo. Agora que a gente calculou tudo que está dentro do limite, a gente calculou toda essa parte que está em vermelho ali, ó. Tudo isso que está em vermelho está dando meio. E, galera, sempre que você tiver limite de um número, é o próprio número. Legal? A resposta é meio. Mas, se o enunciado tivesse falado assim, ó, calcule essa derivada aqui usando as propriedades, seria muito mais fácil. Você faz até de cabeça, se você quiser. Derivada de x é igual a 1. Derivada de 1/3 vai dar 0. A resposta vai ser meio menos 0, que é igual a meio. Olha isso. Você faz quase de cabeça. É por isso que ninguém gosta de derivar pela definição. Porque usando as propriedades você faz muito rápido. Usando a definição dá mais trabalho. Tá? Então toma cuidado. Para você passar em cálculo de primeira, lembra disso aqui. Ó. Se o enunciado falar derive, usa as propriedades. Se ele falar derive pela definição, aí você vai ter que usar esse limite específico. Então, se eu fosse você, arrumava um jeito de decorar esse limite aqui, porque vai aparecer muito aí na sua vida. Bom? Beleza, bora fazer mais um exercício, então. Qual que é o passo 1, galera? Vou anotar a fórmula aqui de novo para vocês, hein? Melhor eu copiar para a gente ganhar tempo. Esse aplicativo é bom demais, né? Nossa, a aula rende muito mais que a aula presencial. Eu tenho várias ferramentas aqui. Vamos lá. Primeira coisa é calcular o numerador. Essa partezinha aqui, ó, acompanha a cor, tá? Eu vou calcular essa parte primeiro. Para calcular essa parte, na verdade aqui não é x, né? É t. Ele só mudou a variável. A variável agora é t. Faz tanta diferença não, tá, gente? Onde tem x eu coloco t. Só isso que mudou. Tá? Então, a função é 5t menos 9t2. Aonde tem t, acompanha a cor, hein? Acompanha a cor que vai ficar mais didático. Aonde tem t, a gente vai substituir por t mais h. Só isso. Então vai ficar, olha só, 5t mais h, 9t2, 9t mais h ao quadrado. É uma substituição. Aonde tinha t, eu coloquei t mais h. Agora vamos desenvolver isso aí. Multiplicando, fica 5t mais 5h. Está tudo elevado a 2. Então a gente tem que abrir, né? Quadrado primeiro. 2 vezes o primeiro com o segundo. Mais o segundo quadrado. Para você passar em cálculo de primeira, esse produto notável aqui, ó, é importante demais. Vocês lembram disso aqui? Quadrado da soma?
sempre que você tem A mais B ao quadrado, ou você faz A mais B vezes A mais B, aí dá trabalho, tem que ficar distribuindo tudo. Só que é muito comum a gente já ir direto, né? Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro com o segundo, mais o segundo ao quadrado. É uma forma de agilizar, né? Perceba que se você multiplicar, ó, A vezes A vezes B, fica A vezes A vezes B. Depois você multiplica B vezes A, B vezes B, fica BA mais B vezes B. AB e BA é a mesma coisa, né? A ordem do produto não altera os fatores. Então, a gente pode escrever como... A gente pode trocar o AB por BA. É a mesma coisa. AB mais AB é 2AB, né? Está somando duas coisas iguais. Então aqui ficaria 2AB. A vezes A ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. Só que em vez de ficar fazendo isso aqui toda hora, é muito comum a gente já decorar, a gente já usar direto. Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro com o segundo, mais segundo ao quadrado. Por isso que eu apliquei aqui. Beleza? Chama quadrado é soma. É um produto notável famoso e importante para você passar em cálculo de primeira, hein? Não esquece isso aqui, não. Então, continuando, olha que legal isso aqui, hein? Eu vou pegar a linha e vou duplicar. Vocês vão ter que ficar copiando de novo aí. Só que eu não preciso. Por isso que a minha aula rende. A online rende demais. Eu adoro esse aplicativo. Olha só, a gente tem que multiplicar todo mundo aqui por 9. Vai ficar 9T2, 9TH, 9H2. Então, 9 com 2, 18. Fica menos 18TH. Depois 9 com H2 fica menos 9H2. Ok? Só multipliquei todo mundo ali por menos 9. Aí, olha a mágica, galera. Olha a mágica. A mágica vai acontecer no segundo passo, que vai cortar todo mundo. Lembra qual é o segundo passo? No segundo passo, nós vamos pegar todo o numerador aqui, ó. Pega o numerador daquele limite. F de x mais h é o que a gente acabou de calcular, né? Toda essa parte aqui, ó, a gente acabou de fazer. Menos a função original. Foi dada. A função original é 5t menos 9t2. Então, menos 5t menos 9t2. Agora, vamos multiplicar todo mundo por menos? Deixa eu duplicar aqui, ó. Menos 5t mais 9t2. Porque menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é importante. Já vi muita gente que travou, foi mal na prova, porque esqueceu do parênteses. Quando você esquece do parênteses, aí fica menos 5t, e você esquece de colocar o menos com menos dá mais. Então, cuidado com isso, hein? Beleza. Parênteses é importante. Então, aqui fica menos 5t mais 9t2. Agora, olha a mágica. 5t menos 5t. Corta. Menos 9t2 mais 9t2. Corta também. Aí, o que vai sobrar aqui? 5h menos 18TH menos 9H2. Coloca agora o H em evidência. Galera, esse é o segredo do passo 2. Sempre tem que sobrar o H multiplicando, tá? É um padrão. 5 menos 18T menos 9H.
Isso aqui, ó, é simples. Se você multiplicar todo mundo por H, perceba que você vai voltar para o mesmo resultado. Então, eu não estou escrevendo, eu não estou fazendo nenhuma mágica aqui, não. Eu só estou reescrevendo de uma outra forma. Isso chama colocar em evidência, né? Se você multiplicar todo mundo por H, você vai voltar exatamente para a função que está lá em cima. Então, anota aí. Esse é o segredo do passo 2. O passo 2 é o mais importante. E a gente sempre coloca o H em evidência. Ou seja, a gente sempre coloca o H multiplicando todo mundo no passo 2. Para você passar em cálculo de primeira, para você conferir esse exercício aqui, essa informação é o segredo, tá? É a alma desse exercício. Então, fizemos o passo 2, agora está quase acabando, porque o passo 3, ele é de boa. O passo 3 é resolver o que está dentro do limite, né? A gente está resolvendo essa forma passo a passo. Então, aí a gente vai calcular essa fração. Só que nós já calculamos o numerador dessa fração. O numerador dessa fração é o passo 2. Então vai ficar tudo isso aqui que a gente achou no passo 1 dividido por H. Entendeu? Acompanha a cor. Ó. Todo esse numerador aqui é o que a gente calculou no passo 2. Só que agora eu estou dividindo por H. E adivinha? H dividido por H, corta. Isso é um outro padrão. Sempre você vai encontrar o H em evidência de que vai cortar com H que estava lá embaixo. É um padrão, gente. Todo exercício de derivada por definição vai aparecer isso. Qual que é a resposta, então? Vai sobrar só essa parte aqui, né? 5 menos 18t menos 9h. Acabou o passo 3. Agora a gente vai para o passo 4. Galera, para passar em cálculo de primeira, tem que acostumar com essa fórmula, a derivada por definição. E vocês vão trabalhar com isso o tempo todo. Esse limite aqui é extremamente importante. Tá? O que a gente fez? Primeiro a gente calculou o f de t mais h. Depois a gente calculou essa diferença. Depois a gente dividiu por h e calculou tudo que estava dentro do limite. Passo a passo, separado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai escrever limite quando h tende a zero. E tudo que está aqui dentro, a gente já sabe o que vai dar o passo 3. Então, é muito mais organizado quando você faz assim. Esse exercício até que ele não é tão difícil, não. Só que se você pegar uma função mais complexa, nossa, dá umas 4, 5 páginas de conta. Tá? E se você não fizer organizado do jeito que eu estou te mostrando aqui, você vai errar. Você não vai passar em cálculo de primeira. Então, segue esse passo a passo que eu expliquei para vocês. Tá? Como que resolve esse limite? É simples. É o limite do tipo 1. Aonde tem H, você coloca 0. Só isso aqui. Ó. Aonde tinha H, eu substituí por 0, porque o H está tendendo a 0. Então, esse termo aqui vai dar 0, vai sobrar o quê? 5 menos 18t. Essa é a resposta. Essa é a derivada da função, a função t. Agora, presta atenção. Essa é a função t. Deixa eu escrever ela de novo aqui embaixo. Essa é a função t. Pensa comigo. Se o enunciado falar assim, ó, derive a função f de t. Tá bom? Se falar só derive, você não precisa de limite, não precisa de fazer nada disso que a gente fez. Na hora você vai fazer assim, ó, derivada de 5t é 5. Derivada de 9t, 2 é 18t. Pronto. Olha isso, gente. Muito fácil, né? Porque eu usei as propriedades derivadas. Não falei sobre elas aqui porque não é o foco da aula. Mas perceba que o resultado foi o mesmo e eu resolvi em segundos. Então, por isso que a galera surta quando pede para derivar pela definição. É muito mais difícil. Tá bom? Então é isso, galera. Só que antes eu quero fazer um resumão e fica aqui, porque no final dessa aula eu quero fazer um comentário extremamente importante para vocês, tá? Estamos chegando aí no final. Bora fazer um resumão? Essa foi a live 21, tá? Já tem 20 lives aí, cada live com um tema diferente.
Então, para você passar em cálculo de primeira, eu sugiro vocês maratonarem essas lives, tá? Tem muita coisa boa ali. Nessa aula, a gente viu muita coisa. A gente viu o que é derivada, quais são as notações, né? Tem 3 tipos de notação. Você pode colocar o linha, você pode escrever ddx, você pode pôr a função no numerador. Tem várias formas de mostrar que você vai derivar, né? Notação. O que não é, a gente falou um pouco sobre equações diferenciais, que é uma matéria que cai muito em prova. Eu mostrei também que existem funções de uma variável, de 2, de 3, e também existem derivadas de funções de várias variáveis, que é chamada de derivada parcial. Então, falei um pouco dos tipos de derivada que existem, né? E nessa live eu ajudei o Francisco, porque foi ele que enviou essas questões para mim. Se você quiser que eu resolva a sua lista, a sua maior dificuldade, manda aí para mim, tá? Põe aqui nos comentários que eu posso resolver a sua questão também. Aí a gente resolveu essas 2 derivadas aqui pela definição, usando um método bem diferente, tá? Porque eu sempre gosto de fazer derivada pela definição assim, ó. Separa em 4 passos. Se você seguir esses 4 passos aqui, galera, fica mais organizado, você não vai errar. E eu também dei uma dica de estudo aí, né? Sobre esse negócio do cálculo ser grande demais e não vou conseguir passar em cálculo e tal. Então, nossa, a gente viu muita coisa, deu mais de 50 minutos de aula, tá? Essa aula foi bem legal, espero que vocês tenham gostado. Mas, preste atenção no que eu vou falar aqui. Para você passar em cálculo de primeira, não adianta assistir só essa live, tá? Porque, por exemplo, tenta calcular essa derivada aqui, ó, pela definição, seguindo aqueles 3 passos. Tenta calcular a derivada de seno pela definição, derivada de ln. Gente, você vai usar aquele mesmo limite, mas vai dar muito trabalho. Você tem que saber propriedade de trigonometria, propriedade de logaritmo, propriedade de raiz. E tem vários macetezinhos ali no caminho que vão facilitar muito a sua vida. Então, assim, eu não gosto de ficar passando tudo numa aula, porque senão ninguém entende nada, vira uma aula de faculdade. Eu sempre gosto de aprofundar num tema específico. Essa aula foi bem legal, garanto que se cair algum exercício, né, semelhante a esses 2 aqui, ó, deixa eu voltar. Se cair algo parecido com esses 2 exercícios aqui na sua prova, né, num para-casa, alguma coisa assim, vocês vão conseguir fazer. Mas tem vários outros tipos. Tá? Por exemplo, com raiz, com log, com seno, que eu não falei nessa aula, mas eu posso falar em outras lives. Então põe aqui nos comentários, fala assim, ó, faz um limite derivado pela definição de raiz, de seno. Põe aqui nos comentários que pode ser o tema da próxima live. Tá? Só toma cuidado, não pensa que você vai sair dessa aula aqui já sabendo passar em cálculo. Tá? Porque tem muita coisa além disso. Tem a regra do produto, as propriedades derivadas, aplicação de derivada, né, taxas relacionadas, esboço de gráfico, regra de L'Hopital. Então tem derivada, tem integrais, séries, tem muita coisa ainda que eu pretendo falar em outras lives. Então põe aqui nos comentários